Hoje estamos aqui para mais um podcast, Elas com o Poder Cast. Hoje com a minha amiga Marta Sampaio, que veio direto do Rio de Janeiro, uma mulher incrível, uma mulher de Deus, uma referência de Deus na minha vida e também psicanalista, não é? Impactando muitas vidas. E aí, Marta, como é que você está aqui hoje comigo? Nossa, é uma grande honra, Jaque. Eu já queria te agradecer muito por essa oportunidade. Eu tenho certeza que esse nome, né, Podercast, trago aí e é uma proposta para trazer principalmente para as mulheres aí um poder de dentro para fora, ativar, né, o grande poder do céu que nós temos dentro de nós nessa terra. Então, assim, para mim é uma honra estar aqui. Então, queria te agradecer demais e vamos lá compartilhar aí o que a gente acredita de maior desenvolvimento, principalmente de conhecimento, para que essa mulher que está nos ouvindo hoje possa gerir as suas emoções para encontrar o seu resgate emocional. E o Elas com Podercast surgiu porque tem muitas mulheres que reprimem a sua voz. E a gente precisa levar para outras mulheres o poder que Deus nos dá através dela. Quantas mulheres precisam ser tocadas para poder tocar outras? Né? Então, no Ela Podcast, você pode falar do que tem passado, do que tem vivido e transbordar na vida do outro. Que incrível, que incrível. Eu acredito que isso é o que o mundo está precisando hoje, né? A gente transbordar o que a gente tem de melhor, que na verdade que é um encontro às vezes com o nosso pior, para salvar não só a nós mesmas, mas os outros que estão à nossa volta. É Que incrível, o verdade. projeto é incrível. Parabéns. E estamos com parceria com a editora Chave Mestra. Estamos aqui no estúdio do Chavecast, né? Lindo. E com uma grande novidade. Você, idealizadora, junto com a Chave Mestra, é um grande prazer fazer parte desse projeto junto contigo. E me fala que nome você vai dar para esse projeto. Então, é um projeto assim que Deus colocou no meu coração desde o final de 2023. Na verdade, nós estamos vivendo aí no mundo hoje, né, uma crise emocional. A OMS já alarmou aí que para daqui a 5 anos, 2030, nós vamos viver uma pandemia emocional. E o Senhor, eu quero assim, dar toda a honra e toda a glória para Deus, porque foi Ele que colocou esse projeto no meu coração. É claro que eu tenho me dedicado muitos estudos, principalmente a respeito sobre isso, né? Sobre como auxiliar, como ajudar essa pandemia emocional. E o grande nome aí com parceria na Chave Mestra vai ser o resgate emocional. A Uau! cura através do caos. Meu Deus, quantas vidas serão alcançadas, né, através dessa escrita, desse memorial. Na verdade, é um memorial. Exatamente. E esse memorial, ele tem tudo a ver com a proposta do Pod, né? Pod, Elas com Poder Cast. Tem tudo a ver com essa proposta, porque na verdade o projeto do resgate emocional é trazer através da editora Chave Mestra voz para essas mulheres, voz para esses profissionais, principalmente, voz para quem cuida, trazer uma voz de eu preciso olhar para mim, me resgatar para que nesse tempo eu possa entender as minhas dores, possa me curar delas e entender que na verdade o caos que eu possa estar vivendo hoje ou que eu já vivi em alguma circunstância na minha vida é uma grande oportunidade de transformar o melhor que eu tenho dentro de mim. Então, o resgate emocional é dar voz a esses profissionais, dar voz a essas pessoas para que elas possam contar as suas histórias. Como foi que elas se curaram através de algum caos que aconteceu em determinado momento na vida dela? Como foi que isso aconteceu? E como essas pessoas têm resgatado muitas outras pessoas hoje? Como essas pessoas têm colocado todas as habilidades que elas encontraram dentro delas através do caos? Como essas pessoas têm ativado o seu maior poder, que é de dentro para fora, e como elas estão levando essa voz para o mundo? Então, o resgate emocional é um projeto de a gente escrever um livro. Então eu quero já falar com você aí que tem um sonho, sabe, de contar a sua história, de deixar o seu legado para essa terra, que você sabe que a sua história dá um livro e que você nunca talvez tenha imaginado ser uma escritora ou um escritor. Eu quero te convidar a fazer parte desse projeto, porque esse projeto, junto com a Chave Mestre, é colocar para fora
toda a habilidade, todo o poder, toda a resiliência que tem dentro de você para cumprir o seu propósito, a sua missão nessa terra. Levar essa comunicação, levar essa voz, levar principalmente esse propósito para resgatar outros. Por isso, o nome é Resgate Emocional. Então, a gente vai falar muito sobre emoções nesse livro, nós vamos falar sobre histórias reais, histórias verdadeiras e mostrar para o mundo que é possível. É possível em meio ao caos, principalmente em meio ao caos quando a gente se encontra com uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico, até uma patologia diagnosticada emocional, sair dessa, reverter essa história e principalmente depois de uma ferida cicatrizada, curar muitas outras feridas. Esse é o grande objetivo. Que maravilha. E como é esse processo? Você já tem essas autoras, você escolheu, como é isso? Quem são essas pessoas que vão estar fazendo parte desse livro junto com você? Primeira coisa, a gente já tem um grupo, sim, a gente tem um grupo aí, principalmente de mulheres que me acompanham, né, ao longo de todo esse processo que já faz mais de 13 anos que eu trabalho com desenvolvimento pessoal, principalmente com mulheres, né, eu sou especialista na área da mulher, então a gente sabe que a mulher, ela é muito mais emocional, mas a gente também vai ter homens nesse projeto, então a ideia é a gente trazer um grupo de pessoas, algumas a gente já tem, outras pode ser você que está aí ouvindo a gente agora, então trazer um grupo de pessoas que entendem que tem um chamado maior nessa terra. E talvez até hoje, você ouvindo esse podcast, você se encontre presa, de repente, numa determinada emoção de incapacidade, numa determinada crença de acreditando que isso não é para você, que você não pode escrever, que a tua história é muito triste, e você já superou essa tristeza, ou talvez algo que para você é muito forte, um medo, ou algo que te colocou numa situação que você nunca imaginou sair de lá, e você saiu e de repente você quer contar isso para o mundo e não sabe como. Então a ideia é a gente te conduzir ao como. Como eu posso escrever um capítulo desse livro? Então, nós temos sim um grupo significativo já de mulheres, mas a ideia é trazer mais pessoas para esse resgate emocional, principalmente aquela pessoa que não está acreditando, ela sempre sonhou em escrever, mas não sabe como. Então, a ideia é dar esse pontapé, ajudar, pegar na mão e trabalhar nesse processo. Então, nós, junto com a chave mestra, né, nós vamos ajudar toda a estrutura de como escrever. Então, talvez essa pessoa tenha uma história para contar para o mundo, uma história de superação, ela sabe que essa história de superação pode ajudar muitas outras pessoas, mas não sabe por onde começar, como fazer. Então, nós estamos propondo fazer isso junto. Então, ao invés de você escrever um livro sozinha, você vai escrever um livro com dezenas de outras pessoas que vão compartilhar a sua história, que vão levar a sua história e deixar um legado muito mais forte. Então, a gente tem até uma máxima, uma frase que falam por aí, né? Sozinha nós vamos mais rápido, mas juntas nós vamos mais longe. Então, nós estamos querendo ir mais longe. E a proposta é nos unirmos. Então, esse como é. Você sentiu isso no seu coração? Procura a gente, procura a Chave Mestra, me procura a Jaque. A gente está com um projeto, nós estamos formando um grupo e a ideia é a gente lançar esse livro aí para outubro, novembro, ainda desse ano de 2025. Então, fica aqui um convite para você que está ouvindo. Se tiver vaga, né? Porque, é claro, é um grupo restrito, é um grupo né, de uma quantidade limitada, mas a gente está aí com muita proposta de dar voz, exatamente elas com Poder Cast, né? Ativar esse poder que está dentro de você e que você sabe que tem, mas você não sabe como colocar para fora, você não sabe como transbordar isso. Nós estamos aqui para te ajudar a deixar isso escrito na história. Então, eu sempre falo, Jaque, que o propósito é de Deus. Sim. O propósito não é nosso, não é sobre a nossa vida, não é sobre o que nós estamos passando nessa terra. E eu falo assim, o propósito já estava aqui quando nós nascemos. E quando nós morremos, o propósito vai continuar aqui. Então, coisa mais linda hoje é você poder escrever uma história aonde que quando você partir, essa história ficar. Então, imagine os seus netos, os seus tataranetos lendo e falando assim, essa aqui ó, faz parte da minha genealogia. Olha que história linda que ela deixou. Que seja um capítulo, mas que contribua. Eu falo sempre, se contribuir na vida de um, esse um pode levar para uma geração. Então, a ideia é multiplicar o poder que está dentro de você e deixar isso além. Que vai alcançar pessoas que talvez você nunca vá saber que alcançou, que vai transformar, que vai mudar, por uma história que você, às vezes, nem acreditava que você ia superar. Mas você superou
E com a sua superação, né, em meio ao caos que você viveu, você deixar esperança para a vida de muitas outras pessoas que estão vivendo e não acreditam que podem sair dali. Então, a proposta do resgate emocional não é só sobre resgatar alguém que está passando por um processo emocional, mas é levar para uma geração esperança, amor, fé, levar para uma geração a certeza de que tudo passa. E como nós identificamos as nossas emoções e gerimos ela é o que vai fazer sentido do que vai passar na nossa vida. E o que passa na nossa vida pode ficar muito mais forte para aquele que ainda não passou. Então, essa é a ideia, é a gente jogar mesmo o bote, é resgatar, é andar junto, porque nessa crise que nós estamos vivendo hoje emocionalmente, né? Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente agora conhece, no mínimo, 2 a 3 pessoas Sim. que estão nesse exato momento passando por uma crise emocional. Seja de um síndrome do pânico, seja de burnout, de excesso de esgotamento, seja de estresse, seja depressão, seja ansiedade, passando nesse momento alguma crise e quem sabe não aí medicado, precisando de processos interrompidos na sua vida, não podendo talvez trabalhar, exercer o seu melhor, dar a sua melhor performance, porque estão em crise emocional. E hoje, apesar de falarmos tanto de emoção, apesar de sermos um século, né, onde a gente tem aí a tecnologia crescendo cada vez mais, mas na mesma proporção que nós crescemos tecnologicamente, nós também crescemos em doenças emocionais. É verdade. Então, como podemos criar máquinas tão incríveis? Como podemos dominar tantas coisas do lado de fora e se perdermos do lado de dentro? E às vezes não dominarmos a nossa própria mente, não dominarmos o que estamos sentindo. E às vezes eu falo que é o básico, não é sobre saber muito sobre emoção, mas é saber sobre a sua emoção. Qual é a emoção que você está sentindo hoje? As pessoas não sabem. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo hoje tem pessoas assim à sua volta. E que às vezes é só você jogar o seu bote e fazer uma simples pergunta. Ou falar uma simples frase. O que você E está muitas vezes até sentindo? um abraço, né? O Um abraço abraço. cura, faz diferença. E quando Exatamente. você fala que juntos vamos mais longe, é isso que a chave mestra faz. Se unir a você para levar ao mundo aquela mensagem, aquele socorro. Porque através da história do outro podemos fazer Exatamente. algo diferente. Vai mudar a minha vida, vai mudar a vida do outro, não Sim, é? as pessoas não querem parar, né, já que nessa era de hoje as pessoas não querem parar para abraçar, as pessoas não querem parar para ouvir. Hoje, se a gente perguntar o que é mais importante na vida de um ser humano, será que é negócio? Será que é tecnologia? Será que é alcançar cada vez mais um sucesso que fica cada vez mais inatingível? Porque quando eu chego num determinado padrão, eu quero mais, e tem alguém que eu me compare. E hoje o mundo está buscando algo que ele não sabe exatamente o que é. E hoje, o que é mais precioso para o ser humano é o que ninguém consegue comprar financeiramente, o que ninguém consegue resgatar uma vez que passa, é o tempo. Hoje, se tem alguma coisa mais preciosa na vida de um ser humano, é o que ele faz com o tempo dele. E as pessoas não querem perder tempo. Tudo é perder tempo. Ouvir um áudio de 3 minutos hoje. Fulano me mandou outro áudio, 3 minutos. A gente coloca no acelerador 2 vezes mais. Porque a gente não tem paciência para ouvir. E as pessoas estão muito apressadas, as pessoas estão muito cansadas. Então, as pessoas precisam desse resgate emocional. E o que seria esse resgate emocional? Pessoas que decidem doar o seu tempo para abraçar, para ouvir. Simplesmente, às vezes, não é aconselhar, não é dar direção. As pessoas precisam só serem ouvidas. Sabe? Entendendo que tem alguém ali que está doando o seu tempo. As pessoas não querem doação, às vezes, de dinheiro, de coisas, elas querem doação de amor. E a melhor forma da gente resgatar hoje emocionalmente é doar amor através do nosso tempo.
é andar menos apressado. Porque quanto mais a gente se apressa, mais a gente se cansa. Ou a gente está no passado, presa por uma situação que a gente não aceita, que a gente, se eu não tivesse passado por aquilo, se a minha vida tivesse sido diferente, se eu tivesse tomado outra postura, se eu tivesse falado de uma outra forma. Então a gente quer mudar um passado que é imutável, que a gente não tem como mudar. E a gente não aceita esse passado, e aí excesso de passado a gente fica presa na depressão, ou a gente quer acelerar um futuro para esquecer o passado, e excesso de futuro a gente fica preso na ansiedade. Ansiedade. É a doença maior, é a Exatamente. ansiedade. Eu quero viver o amanhã. E o importante é a gente trazer o hoje. Vamos viver o hoje, vamos curtir o hoje. E essa questão, né, da ansiedade, hoje socialmente, com a tecnologia principalmente, ela tá banalizada. A ansiedade virou emoção, quando na verdade é uma doença. A ansiedade é patologia, né? Quando a ansiedade ela virou natural e normal. Então hoje nós declaramos ansiedade até para as coisas boas. Então a gente tem um aniversário, a gente tem uma formatura, a gente tem um lançamento de um livro e a gente já fica declarando com a boca: eu estou ansiosa. Nossa, como eu estou ansiosa para esse dia. É quase que a gente falar assim: eu estou cancerígena. Porque a ansiedade é acelerar todo o meu metabolismo para um futuro que ainda não chegou. E esse futuro pode ser o amanhã ou esse futuro pode ser hoje à noite. Então, nós mulheres, principalmente, nós vivemos num mundo acelerado. Aceleramos o nosso cérebro, queremos fazer várias coisas ao mesmo tempo e queremos controlar o que ainda não fizemos. Queremos controlar aquilo que ainda não chegou. E na maioria das vezes, o nosso cérebro, ele trabalha para defender a gente da dor e do fracasso, para poupar energia. Como que o cérebro poupa energia? Não fazendo a gente sentir dor, não entendendo que a gente não está fracassando. Então, como que ele faz? O nosso cérebro é treinado culturalmente para olhar o que está ruim. Porque a gente está sempre buscando melhorar. A gente está sempre buscando o lado ruim das coisas para ficar melhor. Então, se a gente tem uma parede toda branca que tem um pingo preto, o pingo preto estraga todo o resto branco. E aí a gente não olha, nossa, é muita quantidade de branco. Não, está sujo aqui. A gente vai sempre olhar para o que está ruim. Então, o nosso cérebro vai defender a gente como? Focando no que está ruim. Então, automaticamente, quando eu estou presa no futuro, e seja esse um futuro que vai ser hoje à noite, como é que eu vou dormir, como é que eu vou jantar, como é que eu vou chegar em casa, nesse futuro, quando eu fico presa lá, eu começo a criar situações para me defender que são negativas. E você percebe que nunca vai estar satisfeito. Porque sempre Exatamente. espero o amanhã, sempre E espero o aí o amanhã. presente Hoje chega, nunca chega. e aí o presente chega, a gente não vê. Porque a Não gente está presa na celebra, manhã. E não não celebra, celebra, não não é é grato. grato, Isso aí, não é? E isso exatamente. é doença, É, emoção, emocional. é. Termina isso adoecendo não só a nós, mas a família. Sim. Porque isso traz para dentro de casa, isso Uma traz pessoa ruínas, ansiosa, né? ela é estressada. Uma pessoa ansiosa, ela não respeita o tempo do outro. Então ela acha que todo mundo é lerdo. Não tem paciência pro filho mastigar. Quando tá dando comida para um filho mais novinho, fica: engole isso logo, menino, engole isso logo, mastiga Meu logo, Deus. engole logo, porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Anda logo, faz esse dever. Não respeita o tempo do outro. Então, eu gosto muito do Dr. Augusto Cury, né, que é um Sim. dos maiores psiquiatras hoje mais lido do mundo, e ele fala muito assim: será que o outro quer lerdo? Será que o outro quer devagar demais? Ou você que está muito acelerado? Será que tudo na sua vida está 2 vezes mais? Você quer controlar um tempo que jamais vai poder ser controlado. Então hoje a gente vê todo mundo falando a mesma frase: nossa, o tempo está passando muito rápido. Quantas pessoas hoje que estão ouvindo a gente aqui hoje, né, nesse momento, não pensam assim: uau, a gente já está no meio do ano? Como assim? Cadê os 6 meses do início do ano? Como o tempo está passando rápido? O tempo diminuiu? As horas diminuíram? Não. 24, um dia ainda tem 24 horas. Um minuto ainda tem 60 segundos. Uma hora ainda tem 60 minutos. Não mudou nada no tempo. O que mudou? O nosso olhar para o tempo.
O tempo continua o mesmo, o tempo não está mais acelerado. Nós é que não estamos aproveitando esse tempo. Então, quando nós olhamos, já é o meio do ano. Por quê? Porque Já eu não chegou. olhei para o meu aqui e Não agora. não vivi o hoje, Eu não o vivi agora. exatamente que o nome é maravilhoso, o presente. Presente. Presente é o meu momento, é o meu desfrute. O que eu tenho para hoje, o que eu tenho para agora? Então as pessoas estão vivendo no piloto automático, cada vez mais fazendo coisas inconscientes, sem consciência. Eu faço porque eu faço, eu não sei porque eu faço. Repetindo padrões, querendo uma vida, né, melhor, querendo ultrapassar esses padrões, mas parece que estão limitadas. E limitadas pelo quê? Pelo tempo que é consumido. Porque eu não consigo olhar para o meu tempo. E tem mulheres hoje que não conseguem almoçar e prestar atenção na comida, tá almoçando e tá mexendo no celular, tá almoçando e tá resolvendo 10 mil coisas, tá numa live e tá estudando, tá cuidando do filho, tá botando roupa na corda, e não tá fazendo tudo e não tá fazendo nada. E aí uma mentira repetida várias vezes acaba virando uma verdade. É verdade. Então, eu dou conta de tudo. Na verdade, eu não tá dando conta do principal, que é dela mesma. Meu Deus. E aí, a gente vai parar onde? Como profissionais emocionais, a gente vê que uma grande parte, aí por média, 76%, 78% dos profissionais emocionais estão doentes. Porque trabalham de manhã à noite e não desfrutam a vida deles, não olham para eles. E quando Deus falou comigo lá em 2023 sobre resgate emocional, na verdade era uma chamada de cuidar de quem cuida. E quem cuida tem bloqueios para ser cuidado. Quem cuida acha que veste uma armadura que tem um superpoder e ele só pode cuidar. Mas ele não pode ser cuidado. Então, quando eu me coloco numa posição de ser cuidado, é como se eu estivesse vulnerável. Estão tocando na minha vulnerabilidade. E eu não posso apresentar a minha vulnerabilidade para o mundo, porque eu preciso ser forte para cuidar dos outros. Por crença, por criação. Muitas das vezes aquela criança já era mãe da mãe e já Meu precisava Deus. resolver tudo dentro de casa. É um caos. Já precisava cuidar do filho do irmão mais novo e era mãe do irmão mais novo e aprendeu desde criança que ela ou ele precisava cuidar. Então agora eu só cuido, mas eu não fui cuidado. Eu não sei o que é ser E tem cuidado. muitas que nem se permite ser cuidada. Exatamente. E aí vai ficar doente. E aí como a gente vai chegar lá em 2030, no Brasil principalmente, que é a geração do orgulho, do ego, que é a geração do que eu cuido de você porque eu sou mais forte que você? Só que, na verdade, quanto mais eu cuido, mais eu preciso ser cuidado. Porque a vida é uma plantação. Então, e tem muita gente que usa a Bíblia, usa a palavra de Deus para se esconder atrás e fala assim: não, mas a Bíblia diz que é melhor dar. É melhor dar do que receber. Então, toda vez que eu dou, eu tenho prazer. Quando eu vou receber, eu não sei receber. Eu tenho vergonha. Meu Não Deus. precisa fazer isso por mim. Não, não me dá isso. Mas esse é orgulho. Isso é orgulho por quê? Porque tem que ver o contexto que está escrito lá. Quando a Bíblia diz lá que é melhor dar do que receber, a Bíblia está falando de um contexto de semeadura. Isso. Por que é melhor dar do que receber? Porque quando eu planto, quando eu dou, eu não planto. Eu planto uma semente, eu estou dando uma semente. E eu não vou colher uma semente quando eu planto. Quando eu planto, eu vou colher uma árvore É verdade. que gera tronco, gera oxigênio, gera folha, gera galhos, que gera flores, que embelezam, que perfumam e que gera frutos. Não gera uma fruta, gera vários frutos que podem alimentar várias pessoas e inclusive a mim mesma. Então, volta para mim. Quando eu planto uma semente, eu colho até 100 por 1. De 30 a 60 a 100 por 1. Então, por isso que é melhor dar. Porque quanto mais eu dou, mais aquilo vai voltar para mim. Então, eu tenho que ser humilde para receber, vulnerável para entender que eu só planto aquilo que eu tenho. E eu preciso receber. Então, uma das coisas mais fortes no resgate emocional eu só quero resgatar. Mas a proposta do resgate emocional não é essa. Para resgatar, eu preciso ser resgatado. Meu Deus. Por isso que é o resgate emocional. A
cura através do caos. Primeiro eu fui resgatado. Eu fui resgatado de uma dor, de uma ferida, de uma crença limitante. Eu fui resgatado do caos da minha limitação. Depois que eu fui resgatado, eu resgato. Então, é uma via de mão dupla. Eu sou uma pessoa, eu tenho vulnerabilidades, eu sou humana. Nós não somos semideuses. Principalmente nós, mulheres. Nós, às vezes, queremos segurar tudo e nós não conseguimos. Nós que somos mães, então, nós queremos fazer tudo para todo mundo. E quem faz alguma coisa para gente? Verdade. Então, nós precisamos aprender o caminho do resgate. Meu E o Deus. resgate é, primeiro eu olho para mim. Primeiro eu preciso cuidar do maior bem, do bem mais precioso de Deus nessa terra, que sou eu. Eu sou a melhor ideia de Deus. Eu sou uma filha amada. Se eu duvido que eu sou uma filha amada, eu não cuido de mim, eu quero cuidar de todo mundo para esquecer de mim. Porque quanto mais eu cuido do outro, eu esqueço os meus problemas. Eu não esqueço, né? Porque ninguém enterra nada vivo. Eu escondo os meus problemas, eu escondo as minhas dores e eu digo, uma hora essa conta chega. Uma hora vai chegar. Seja na velhice, eu falo que é igual passar cartão de crédito. Você vai só passando, não tá vendo a fatura. Tem uma hora que vai vir tudo. E aí vem como uma doença, uma diabetes, um problema de pressão, uma crise vascular, problema no coração, Meu câncer. Deus. E vai adoecendo, vai Vai adoecendo. adoecendo, porque o corpo vai gritando. E aí a gente vai tendo um número de. Não, né? Eu segurei, eu aguentei. Quem pediu para você aguentar? Você não precisava segurar. Então, é você se libertar de você mesma, de você se É libertar a da. Mulher Maravilha. Arranca isso tudo da Mulher Maravilha, que ela não existe. É um mito, é uma mitologia. A Mulher Maravilha veio de uma mitologia grega. Isso. É só uma história. Nós não somos mulheres maravilhas. Nós somos, sim, mulheres maravilhosas. Meu Deus. E por que nós somos maravilhosas? Porque o poder do maravilhoso está dentro de nós. Ai, maravilha. Deus é maravilhoso e nós somos filhas dele, e por isso nós somos maravilhosas. E ser maravilhosas é saber que nós somos cuidadas e amadas, primeiro por ele. Porque tem muita mulher querendo amar a Deus sobre todas as coisas, mas nunca recebeu o amor de Deus. E aí acredita que se ficar fazendo tudo para todo mundo, está provando que ela ama a Deus. Quando a única coisa que Deus quer é que ela receba o amor dele. Por isso que fala no Salmo 23 que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele faz deitar em verdes pastos, ele nos guia às águas tranquilas. Ele refrigera a nossa Olha que alma. incrível. Então, por que não se refrigerar Alma cuidado? é mente. Isso, desse cuidado de Deus, dessa bondade, dessa misericórdia que cerca todos os dias da nossa Exatamente. vida. Porque a gente Esse veio, é um convite, a né? gente veio de uma cultura, né, religiosa, de uma cultura de terceiro mundo, de que eu preciso fazer para ser amada. Então, quem não ouviu, né, lá na infância, na nossa época, olha, cuidado que Deus castiga. Deus não gosta de criança que faz isso. Olha, Deus não gosta disso. Deus pode não gostar daquele ato, mas de mim ele sempre vai amar, independente do que eu faça. O que a gente vê de Gênesis e Apocalipse é um grande esforço de Deus para nos resgatar. Meu Deus. Para resgatar o amor do pai, para resgatar o amor de filha. De Gênesis e Apocalipse é Deus criando estratégia até Jesus chegar, que é o grande amor de Deus para o nosso grande resgate. Então não é pela minha força, não é pelaquilo que eu faço, não é de como eu sirvo, não é quantas pessoas eu ajudo, mas é o quanto eu recebo o amor de Deus. Porque quando eu acredito que eu fui resgatada por Deus, pelo seu único filho, quando eu não merecia, eu não fiz nada. Ele me amou primeiro. É isso que a palavra diz. Então, primeiro é eu receber esse amor, porque quando eu recebo esse amor, eu transbordo esse amor. Então, vai ficar muito mais fácil. Por isso que a Bíblia diz que o fardo é suave e o jugo é Jugo é leve. Não é que não vai ter fardo, não é que vai ter jugo, mas é suave e é leve. Então, por que a gente vê as pessoas cansadas, pesadas, exaustivas, estressadas, sem paciência, sem os frutos do espírito, sem emoções, sem gerir as emoções, querendo, sabe, nem sabem o que elas estão sentindo, porque elas estão querendo dar para o mundo aquilo que que elas elas nunca não têm. receberam.
A maioria das pessoas, principalmente na área da saúde, que trabalham na linha da terapia, que trabalham na linha da autoajuda, que trabalham até na liderança religiosa, elas estão querendo salvar o mundo daquilo que ninguém salvaram elas. Meu Deus. E não tem como você, morrendo afogado, salvar alguém que está se afogando. Meu Deus. Então vamos junto. Vamos com a juntas! chave É mestra, isso aí. levar esse resgate ao mundo, né? Através desse livro, através desse memorial que será feito. O resgate emocional é um encontro de você com um grande poder, que é Deus. Resume esse momento, Marta, em uma palavra. Amor. Amor. O mundo está precisando ser resgatado pelo amor. E eu resumo no transbordo. Uau! Marta, foi um prazer ter você aqui conosco nesse momento, nesse bate-papo. Muito crescimento. E eu acredito que esse é o primeiro de muitos. Eu acredito, e é uma honra. Para mim, é muita honra estar aqui. Prazer foi todo meu. Muito obrigada, Jaque. Muito obrigada, de verdade. Um grande abraço, viu, Marta? Beijo. E vamos esperar essas mulheres que vão fazer parte desse livro e levar o resgate para muitas mulheres e até homens mesmo, crianças que precisam ser resgatadas emocionalmente. Segue lá o Instagram da Chave Mestra. Segue o Instagram aqui, ó, vai ter já Elas com Poder Cast. Segue lá o meu, Marta Sampaio Trainer. E da Jaque Duarte, tá? Segue lá que pode chamar no direct, que vocês vão ter todas as informações, vocês que querem saber como fazer parte desse projeto. Como escrever, como eu posso entrar. Eu quero escrever o meu livro, chama Chave Mestra. Eu quero fazer parte desse projeto de coautoria, porque eu quero andar junto. Vem com a gente está à disposição. Então vai lá no Instagram, corre lá, segue a gente. E muito obrigada, Jaque. Obrigada a você.